Este é um trabalho de eficiência energética baseado no PRODIST, feito pela ANEEL, módulo 9, ressarcimento de danos elétricos. Nosso grupo é composto por Jaqueline Fernandes, Joyce Ribeiro, Thaís Cândida, Wade Oliveira e o nosso professor é o Sérgio Provete. O dano elétrico tem como objetivo estabelecer mecanismos para serem observados pelas empresas na análise do processo de ressarcimento de danos elétricos. O conteúdo do módulo é composto por 5 seções, sendo elas: introdução, que se remete ao objetivo; análise, que descreve como as solicitações devem ser analisadas; a verificação, que verifica cada detalhe dos procedimentos; ressarcimento, detalha procedimentos para o envio da resposta ao consumidor; o processo específico, que diz respeito a estabelecer a organização do processo específico. Critérios gerais e responsabilidade. A distribuidora é obrigada a receber todas as solicitações e fazer a análise das normas aplicáveis. A análise deve incluir responsabilidade pelo dano reclamado. Ressarcimento. É responsabilidade da distribuidora ressarcir os danos elétricos causados a seus consumidores. Ocorre independente do dolo ou da culpa. Deslocamento do consumidor. Todo o processo deve ocorrer sem que o consumidor tenha que ser deslocado ao município onde se localiza a unidade consumidora. Informação aos consumidores. A distribuidora deve ceder totais informações aos consumidores acerca de seus direitos de ser ressarcido por danos ocorridos em função do serviço de energia elétrica. Resposta e solicitação. Solicitar ao consumidor em tempo hábil todas as informações para se fazer a análise. Emitir resposta ao consumidor e de todas as informações que necessita para ressarci-lo. A solicitação deve se passar por etapas, sendo ela: solicitação, manifestação da vontade do consumidor em receber ressarcimento por um dano elétrico supostamente ocorrido em função da prestação de serviço da distribuidora. Análise vai ser a investigação das causas dos danos elétricos. A resposta é um ato formal que a distribuidora notifica o consumidor por escrito sobre o resultado da solicitação. E o ressarcimento, de acordo com a análise de todo o processo, tem que ser feito um ressarcimento do consumidor, sendo por meio de substituição do produto ou consertando o que ele havia adquirido. Tem como objetivo descrever como a distribuidora deve realizar a análise do produto. A análise é a etapa que se verifica a tempestividade da solicitação, a existência do dano reclamado e as possíveis causas deste no intuito de verificar a obrigatoriedade do ressarcimento pela distribuidora. Deferido. Ele vincula a obrigatoriedade em ressarcimento o dano elétrico do equipamento. Indeferido. Indica que a distribuidora fica isenta de ressarcir o dano reclamado no equipamento. Somente pode ser emitido se for comprovado. A análise é etapa obrigatória e todos seus documentos devem constar no processo específico. A distribuidora deve verificar a tempestividade da solicitação de ressarcimento de dano elétrico dentro do prazo regulamentado. A data de solicitação não pode ultrapassar 90 dias. Se passar, ela deve emitir o parecer indeferido para análise. Emitir também a resposta ao consumidor, transcrevendo o motivo do indeferimento. Responsabilidade da distribuidora, caso que a empresa deve emitir o parecer indeferido. Ela tem que emitir antes da resposta, se houver pendência de responsabilidades do consumidor por mais de 90 dias consecutivos. Também, a perturbação que tenha dado causa ao dano reclamado tiver ocorrido em função de situação de emergência. A presença de dano elétrico. A distribuidora pode verificar se o equipamento objeto da solicitação apresenta funcionamento inadequado. A existência também de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinado na conclusão do laudo da oficina e o documento emitido pela oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento. Caso que não considere-se ter o ressarcimento, se o equipamento estiver em perfeito estado, se ele também houver um mau funcionamento, não é decorrente de danos causados pelo fornecimento de energia. E o nexo causal, ele consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado. O objetivo dessa sessão é detalhar como a distribuidora deve proceder para realizar a verificação nas instalações da unidade consumidora ou no equipamento danificado. Ela tem que inspecionar as condições do equipamento, objeto da solicitação e as instalações internas da unidade consumidora. Ela não é obrigatória e o prazo para a verificação é de 10 dias após a data da solicitação.
A seção tem como objetivo detalhar os procedimentos para o envio da resposta ao consumidor, considerando o resultado da análise e o ressarcimento quando devido. Por meio da resposta, a distribuidora comunica o resultado da solicitação de ressarcimento ao consumidor. A resposta encerra a análise e o seu conteúdo não pode contrariar o parecer da análise ou se retificar. O prazo para a resposta é de 15 dias, após a verificação. Considera-se a data da resposta como a data de disponibilização da comunicação pelo consumidor, registrada de forma auditável. O ressarcimento pode ser realizado através de uma das seguintes formas escolhida pela distribuidora: conserto do equipamento danificado, substituição do equipamento danificado por outro equivalente, pagamento em moeda corrente em valor equivalente a um equipamento novo ou pagamento de moeda corrente em valor equivalente. Período: o prazo para o ressarcimento é de 20 dias, contando que a partir da resposta ou vencimento do prazo para esta comprovante. O documento que comprova o ressarcimento deve estar no processo equivalente. De todos os documentos gerados e utilizados para análise de uma solicitação de ressarcimento de danos elétricos que comprovam o pagamento da indenização quando devido. A organização, o processo de especificação deve ser guardado por meio eletrônico ou impresso, de forma organizada e auditiva, pelo período de 5 anos, contados na data de solicitação do ressarcimento. O período, no caso, como eu já disse, é de 5 anos, contados pela data de solicitação do ressarcimento. E individualidade e responsabilidade. A distribuidora é responsável pela abertura e instruções de manutenção e aguardos dos processos específicos. A inexistência do documento original, cópia ou imagem ao mesmo processo de estabilidade impede que a comprovação de informações pela distribuidora, de modo que adota-se como verdadeira informação mais beneficiada ao consumidor para efeitos de fiscalização ou reanálise do mérito de solicitação do ressarcimento sem prejuízo das sessões administrativas contábeis. Processo específico, o número de processos de identificação e município da unidade consumida e a data de solicitação, os dados requeridos do consumidor e o recebimento da solicitação e informações adicionais prestadas pelo solicitante. Relatório de perturbação que possui ter afetado a unidade consumidora, conforme o item 6.2, seção 9.1, comunicação de agendamentos e verificação com registro, quando a distribuidora opta pelas realidades de verificação. Comprovação de representante distribuidora teve na unidade consumidora data, período previamente agendado pela verificação e relatório de verificação quando estiver sido realizado. Quando for o caso. Bom, TOI ele significa um termo de ocorrência de irregularidade. Se o consumidor, a análise disser que tem que ressarcir ele, deve analisar a legalidade desse termo. Documentos que demonstrem a comunicação ao consumidor. Quando for o caso, deve haver documentos para demonstrar a comunicação com o consumidor sobre a suspensão do prazo. Parecer da análise. É uma análise feita em cada equipamento que foi usado na perícia da solicitação, na análise ali da solicitação. Cópia da carta de deferimento ou carta de inferimento. É a carta de resposta ao consumidor depois de todo o processo da análise. Comprovação de ressarcimento é a comprovação para o consumidor sobre o seu ressarcimento, se na análise constar que for necessário. Depois tem a comunicação e orçamentos. E a comunicação e orçamento de solicitação de laudos de oficina e orçamento ao consumidor com registro de tudo aquilo que ocorreu. Laudos de oficina apresentados pelo consumidor. Os laudos são tudo aquilo que
foi apresentado pelo consumidor para a concessionária. E ali vai estar presente todos os laudos e orçamentos. Calamidade pública ou decreto de situação de emergência, ela é quando se fala disso, é uma cópia do decreto de calamidade ou do decreto da situação de emergência emitido por autoridade competente, quando os mesmos tiverem sido utilizados para interferir a solicitação. E, por fim, a desistência. Deve haver sempre um registro quando o consumidor desistir do seu ressarcimento ou da sua reclamação da sua solicitação. Conclusão. A concessionária tem o dever de receber todas as solicitações e analisá-las, e, por fim, dar uma resposta de acordo com a análise. Depois de todo o processo de solicitação, análise do problema, e aí a concessionária deve dar resposta ao consumidor para saber se aquilo deve ser ressarcido ou não. Toda a concessionária passa por várias etapas até chegar ao final na resposta. Nós colocamos uma frase final escrita assim: para toda ação não existe uma reação, e sim uma nova ação decorrente de uma solução. Ou seja, tudo o que acontecer de danos elétricos, a concessionária ela é avisada, e assim, em vez de gerar uma reação, ou seja, gerar prejuízos, a concessionária tem que fazer a análise e, de acordo com a análise, fazer uma nova ação decorrente a uma solucionar o problema do consumidor. As referências que nós utilizamos foi só o Prodish, que é uma parte da ANEEL, da página da ANEEL, que fala sobre várias coisas referentes à concessionária. Nós utilizamos o módulo 9 do Prodish, e ele está disponível no site da ANEEL. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada.